Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Iranalha, eu sou assessora de relacionamentos da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, que interagindo, entre rede multiplicadora, rede empreendedora. Eu moro em João Pessoa, na Paraíba. É uma grande alegria que dou continuidade a esta manhã, depois de todas essas experiências. E, após essa inspiradora mesa redonda sobre o tema Propósitos Internos, Frutos Externos, nós agradecemos a todos e todas os participantes que compartilharam suas reflexões e experiências. Então, a Emília, o Vicelli, a Sara, a Ana Júlia, a Zeliana, cada um e cada uma com suas contribuições únicas, nos ajudaram a aprofundar a compreensão sobre a importância de alinhar nossos propósitos internos com ações concretas no mundo exterior. E agora, nós temos a honra de receber aqui neste momento Rafael Sanabio. Ele é publicitário de profissão e filósofo por natureza. Rafael tem se dedicado ao estudo da filosofia há 20 anos, através da organização Nova Acrópole. Com a profunda entrega, ele atua diariamente como voluntário nacional nesta instituição e, nos últimos 8 anos, tem liderado como fundador e diretor da Nova Acrópole da Zona Oeste de São Paulo. Rafael, como todo idealista, acredita na possibilidade de transformar o mundo por meio de uma formação educacional integral do ser humano. Nessa perspectiva, hoje ele falará conosco sobre o tema A Mudança que Começa em Mim. Rafael, seja bem-vindo. Mude você, mude o mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a sua melhor versão todos os dias. Essas são algumas frases que vocês conhecem. Já ouviram várias vezes. O como, bom, isso talvez seja um pouco mais raro. Como fazer tudo isso acontecer? Muito bom dia a todos vocês, é uma alegria, uma honra estar aqui, desfrutando desse momento. Agradeço aos meus amigos, Camila, Du, André, pelo convite e a participação. Devo confessar que nos últimos minutos mudei tudo que eu ia falar. Pelo reconhecimento de algumas coisas comuns, a instituição que eu venho aqui representar, a Nova Acrópole, uma escola de filosofia, presente no mundo em 60 países há quase 70 anos. Uma escola que propõe os valores que apareceram aqui no vídeo um pouco mais cedo e que tem como filosofia o seu método, o seu meio de alcançar esses objetivos. Parece irônico que uma escola de filosofia não tenha a filosofia como objetivo. É verdade. Para nós, a filosofia é só um caminho, é só como. O grande objetivo é outro. É unir os seres humanos em causas justas, fraternas, boas, para transformarmos esse lugar em que vivemos em um lugar melhor, novo e melhor. E sim, como poderia ser se não começasse dentro de nós? É claro que tem que começar dentro de cada um de nós. E que passos poderemos dar para fazer essa grande investida? Aqui foi falado de vários exemplos muito nobres, e tenho certeza que para cumprir com essas propostas foi necessário valores, virtudes, muita dedicação, foco, trabalho, bom, tudo isso. A filosofia se propõe a conhecer todas as coisas. O filósofo é aquele que naturalmente se questiona e busca o entendimento das causas, primeiro das causas, para então poder agir como consequência. Não é um teórico, eu quero deixar claro e tirar essa imagem, se é que ela existe em vocês. Filósofo não é uma pessoa intelectual, é uma pessoa que está comprometida
em encontrar as causas dos seus próprios problemas, transformá-los e, por que não, trabalhar em comunhão com a humanidade e ajudar a quem possa. Para falar sobre uma trilha de vida interior, parece muito conveniente que a gente comece entendendo um pouco sobre uma daquelas perguntas fundamentais da filosofia que todos vocês conhecem. Quem sou? De onde vim e para onde vou? Vamos pela primeira. E podem existir muitas definições, e existem muitas definições sobre o que é o ser humano, do que ele é feito, do que ele está composto, quais suas possibilidades e principalmente até onde ele pode ir. Temos destravado, desbloqueado, exercido todas as nossas capacidades. Nos conhecemos tão bem ao ponto de saber dizer quais são nossas verdadeiras limitações e o que são limites. Identidade ou identificação? Conteúdo ou forma? Todas essas coisas são muito caras à filosofia. E, pelo breve instante que nós temos juntos, quero sintetizar bastante algumas ideias e, se possível, oferecer algo útil a todos vocês. Dentre as 1001 definições de quem é o ser humano, gosto de uma que é muito simples. Divide a nossa experiência em 3 partes que acontecem simultaneamente, embora nem sempre tenhamos consciência dela. Uma parte que nos liga e nos conecta à vida aqui e agora, a vida objetiva, concreta, que nos relaciona com instintos de sobrevivência e manutenção da vida, aquilo que nos faz perseguir as coisas mais concretas do nosso dia a dia. Conforto, alimentação, subsistência, os prazeres do cotidiano, tudo isso é uma parte de nossa realidade e não vivemos sem essas coisas, morreríamos sem ela. Os filósofos chamam isso de instintos. Os instintos é o que nos permitem estar aqui, respirando, coração batendo. E eles funcionam muito bem, você não precisa se esforçar para que o instinto chame a tua atenção e faça com que você busque essas necessidades. Também o ser humano transita por um outro mundo, que está imerso nesse, mas que ele tem a sua realidade e vida própria. E esse, de uma maneira muito sintética, podemos chamar de um mundo psicológico, um mundo das coisas que não são tão objetivas, muito embora sejam concretas, elas existem, são importantes, são valiosas, mas é mais difícil pesar ou medir qual é o tamanho destas coisas. Me refiro às amizades, às relações humanas, me refiro a todas essas coisas que são invisíveis, mas não obstante, são muito importantes para completar a vida de um ser humano. E mais para além disso, uma terceira realidade, talvez superior e mais difícil ainda de poder descrever. Tão difícil que ao longo de toda a história da humanidade, isso mudou de nome, mudou de lugar, mas sempre, em cada época, existiram seres humanos, homens e mulheres interessados em se aproximar do grande mistério da existência. Algo que podem chamar como divino ou sagrado, algo que não é muito compreensível pela razão humana, mas existe uma parte de nós que entende o que é isso e consegue ver, às vezes, em pequenas coisas ou em grandes obras. Não é por acaso que milhões e milhares e milhões de turistas todos os anos visitam grandes templos, como podem ser pirâmides, catedrais ou tantos outros espalhados pelo mundo. Se vocês observarem as maiores obras da humanidade, aquelas que perduraram através do tempo, foram templos. Os templos são nada mais do que cristalizações do tempo no ambiente físico. É um lugar físico para nos levar a um outro tempo, para nos levar a uma outra consciência, de algo tão difícil de ser nomeado, mas que nós sentimos intimamente, principalmente em nossos corações. Assim, espírito, alma e corpo, 3 mundos, 3 realidades que nós compartilhamos e que nem sempre caminham numa mesma direção. E aí, a grande importância do autoconhecimento.
Não só para saber os meus gostos, minhas tendências, meus temperamentos, mas principalmente para saber as possibilidades efetivas de conseguir concretizar aqui e agora aquelas coisas que aspiro nos meus mais elevados ideais. Como manter uma coerência entre pensamentos, ideias, sentimentos, palavras e atos. Se conseguirmos alinhar esse eixo e mantermos uma unidade de critério desde aquilo do alto até o que está mais embaixo, nós poderemos ter uma vida, quem sabe, mais saudável, mais coerente, mais inteligente, mais feliz. E então as realizações exteriores farão sentido e serão então um reflexo coerente daquilo que estamos vivendo dentro. Por isso, para os filósofos que estão sempre se questionando, é também muito importante se questionar sobre duas coisas essenciais. E elas são os princípios e os fins. Os princípios são os nossos pontos de partida, onde nós nos sustentamos. Em base ao quê? Princípios são valores, são as nossas virtudes. Aquelas coisas que não têm valores monetários, mas que nós não trocamos por nada, são inegociáveis. E que aprendemos desde cedo, através da educação, da vivência própria, da própria experiência. E que também vamos descobrindo o que temos dentro, e às vezes não sabemos, até que somos colocados à prova. E começam a aparecer certas forças em nós que não nos permitem dar certos passos, e outras que nos induzem a isso. Quando alguém se depara com uma injustiça, se sente pequeno, mas é incapaz de ficar imóvel. Que força é essa que nos traz energia, potência e capacidade de lutar contra algo injusto? Isso não tem peso, não tem medida, mas é muito valioso. Em base a esses princípios, podemos então nos lançar a ideais, a finalidades. Um ser humano sem finalidade, sem um ideal pelo qual viver, e por que não, pelo qual morrer, vive a sua vida de improviso, respondendo ao que as circunstâncias lhe indicam, mas sem nunca dar ele uma atitude consciente e inteligente ante as adversidades que a vida sempre nos apresenta. Eu estou convencido que os idealistas são os seres humanos que podem ser felizes, porque se nutrem não só pelo aquilo que conquistam fora, mas estão conquistando dentro de si a possibilidade de serem melhores. A Nova Acrópole é uma escola de idealistas, feita por idealistas. Eu tenho certeza que a organização desse evento lutou bastante para isso aqui acontecer. É visível, dá para reconhecer quando a gente se depara com irmãos. A gente sabe o esforço, o trabalho que um voluntário tem, que alguém movido por um ideal tem que ter. Porém, todos felizes, todos satisfeitos com o resultado, não pelo resultado, mas pela possibilidade disso acontecer, de estarmos juntos, de podermos ter experiências humanas na era da informação. Quando parece que todas as distâncias se encurtaram, é um dos momentos de maior solidão na humanidade. Que bom termos a oportunidade de desfrutar de momentos assim, de podermos estar juntos e construir coisas belas em um mundo, às vezes, um pouco feio. Bom, espírito, alma e corpo, princípios e fins. Como viver tudo isso? Quero chamar em meu auxílio um filósofo que vem do outro lado do mundo, Confúcio, um filósofo chinês que viveu há 2.500 anos atrás. E ele também tinha esses mesmos questionamentos que nós. E também estava tentando encontrar uma forma de conseguir harmonizar as coisas. Como eu posso servir àquelas causas, aquelas aspirações que eu tenho, que são mais profundas, com a minha vida material, com as necessidades da vida concreta, sem distorcer uma coisa ou outra. Manter uma espécie de fidelidade a todas as coisas. Como fazer para isso acontecer? E ele teve uma proposta, e propôs que a gente buscasse um sentido em tudo o que fizermos. Parece simples, e é mesmo, difícil de aplicar. Ele chamava isso de os ritos diários da vida. O rito é quando a gente faz alguma coisa de uma determinada maneira. Quando você não só acorda para tomar um café da manhã, mas faz isso com tal qualidade e qualificação
que se transforma em algo quase sagrado, quase divino. Porque se o ser humano não tiver a capacidade de expressar o sagrado que tem dentro dele, vai ser sempre algo fora, uma necessidade de busca ausente. Por isso, Confúcio nos ensina a sacralizar a vida, a encontrar nos detalhes, nas pequenas coisas, o melhor delas. Daí que talvez não seja tanto a quantidade de obras magníficas, esplendorosas, mas como fazemos as pequenas. E se podemos fazer grandes, melhor, como fazemos as grandes. Mas principalmente os detalhes, que são os alicerces de toda grande obra. Ninguém pode construir e levantar uma catedral se não se atentar às primeiras pedras da fundação. São as mais importantes. Posso sacralizar e tornar um rito a forma como acordo e a forma como vou dormir. Simples assim, e tão prático quanto isso. Se simplesmente chego na minha casa e me largo no sofá, nem na cama, como vai ser a minha noite? Será que vai ser restauradora? Será que estou preparado, meu corpo está preparado para reciclar as suas energias para o dia seguinte? Por outro lado, se sigo uma maneira ideal de fazê-lo, e começo com um banho, já comi há algum tempo, não vou de barriga cheia, já desliguei o Netflix mais cedo, para não dormir com aquele ruído ou me pegar dormindo. Se consigo fazer esse preparo, certamente vou ter uma qualificação do meu sono, da minha vida, e um grau de felicidade. Pequeno, um grau de felicidade. Assim, podemos sacralizar nossas conversas, nossas relações, tudo, todas as coisas. Tudo pode ser feito de uma maneira estética. Significa buscando uma harmonia que responda a um critério ético. Que a estética de nossos corpos, significa de nossas ações, reflita a ética de nossas almas. Por que eu faria algo sem sentido? Logicamente pensando, não faz sentido, mas nós fazemos. Por que manter uma atividade que para mim não significa nada em relação aos meus princípios e fins? Deveria abandonar, sim, abandone. Daí que a reflexão constante nos faz modificar comportamentos, nos faz entender de que forma é mais inteligente e viável vivermos nossos ideais na prática, não é para depois, aqui e agora. Os sonhos são infinitos, não acabam, mas alguns podem ser realizados agora e outros vão continuar nos inspirando a buscar mais e mais. Todos queremos mais. Não há ser humano vivo nessa terra que não queira o bem. Sim, todos querem o bem. É que cada um coloca em uma coisa. Enquanto alguns colocam no bem, na sua satisfação momentânea, imediata e relaciona isso ao seu prazer da sua vida cotidiana. Para outras pessoas, o bem está na comunhão. O bem está em fazer algo benéfico a todos, que não beneficie só a si mesmo. E a depender de qual ser humano, a necessidade. Alguns necessitam de certas experiências materiais. Para outros, isso é insuficiente e precisam de ter contato humano. E para outros, isso também é insuficiente. Além do contato humano e do material, precisa de um contato místico. Se cada ser humano soubesse o que é necessário para si e buscasse isso, seríamos uma humanidade mais coerente. E é isso que propõe a filosofia. Ela não quer obrigar ninguém a fazer nada, mas que cada um responda com sinceridade àquilo que tem dentro, e seja fiel ao que tem dentro, e não uma cópia mal feita, um simulacro, uma capa distorcida de nossa vida interna. Assim como os símbolos, que são vestimentas, capas, envoltórios, para uma essência invisível, a pomba da paz. A pomba é a capa, a pomba não é a paz.
mas nos faz tomar contato com ela. Através da pomba, recordo, percebo a paz, porque é um símbolo neste contexto. Assim são os ritos. Quando ritualizamos a vida e colocamos sentido, propósito é a palavra do momento, quando temos um ideal do porquê fazer as coisas, estamos simbolizando a vida. Das cascas, extraindo uma ideia. Não é a coisa em si, é o porquê se faz. Não é fazer as coisas, é a intenção, a motivação que vem antes. Porque muitas pessoas podem fazer coisas boas. Não faz muito tempo tivemos uma tragédia, outra, mas a anterior, das inundações no sul do país. E vocês sabem, não há dúvida para ninguém, que muitas pessoas tiraram muito proveito dessa situação. E através de atitudes aparentemente benéficas, extraíram de forma egoísta aquilo que quiseram. Portanto, a coisa em si, se não tem uma intenção genuína e nobre, não tem valor. Por isso, um rito não deve ser somente a repetição mecânica de uma atitude, uma atividade. E, lamentavelmente, é o que muitas vezes se compreendeu depois de que os filósofos estoicos entraram na moda. Hoje se fala do estoicismo, essa escola de filosofia da época antiga. Se fala muito dos estoicos, mas poucos falam as motivações que um filósofo estoico tinha. Muitos falam dos seus ensinamentos do tipo, não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Entre outros tantos ensinamentos muito práticos, muito úteis. Mas nada disso tem efeito real e duradouro sem as intenções do que motivou a esses filósofos buscar esta forma de vida. E Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca e outros não me deixam mentir. Suas motivações eram espirituais. Não posso dizer de outra maneira, não conheço a maior parte de vocês, não sei suas crenças nem religião, mas a vida espiritual é uma faculdade humana. A necessidade de se completar com algo que não sabemos explicar, um grande mistério, é algo tão natural para o ser humano que há milênios nos acompanha. Contrariamente ao que alguns cientistas no século passado pensaram, a vida voltada às coisas sagradas não nasceu depois que o homem aprendeu a fazer uma ferramenta e fogo. O primeiro símbolo encontrado, até hoje, podem existir outros ainda não descobertos, é um talismã, um amuleto, uma pedra desse tamanho. Ela foi furada e utilizada como um colar. Ela tem o formato de um rosto humano. E dizem que foi esculpida naturalmente, pelo vento e pela água. Só que essa pedra, ela tem 3 milhões de anos. 3 bilhões de anos. Significa que há 3 milhões de anos, o homem já simbolizava, já buscava entender quem ele era com base naquilo que ele não via, com o seu invisível, que sempre lhe acompanha. 3 milhões de anos é antes das fogueiras, das ferramentas, é antes de tudo isso, é antes do pensamento racional. Só intuição e percepção sensível. Isso sim distancia e diferencia o ser humano de qualquer animal. A razão, de certa forma, sim, claro, mas o pensamento simbólico, totalmente. Só nós somos capazes de simbolizar a vida. Só nós somos capazes de fazer de um jeito ou de outro por escolha. Isso é humano. E também é humano poder escolher fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais qualificada. Por que faria isso? Bom, para sermos coerentes, voltamos ao princípio, para sermos fiéis com o que nós estamos entendendo que é o mundo. E cada um deve ter o seu entendimento. Mas algum entendimento temos. Por que estamos aqui? O que temos que fazer nessa jornada?
Então, por que perder tempo com qualquer outra coisa que não seja cumprir com esse destino? E nem falo aqui do destino no sentido de algo pré-determinado. Destino como um caminho, uma direção para a qual todos nós estamos nos dirigindo. Para que lugar? Para onde algum ser humano nessa terra vai que toda a humanidade não vai junto? Nós estamos no mesmo barco, chama planeta Terra, e giramos juntos ao redor da mesma estrela. Não tem como fugir, apesar de que alguns querem ir para outro lugar. Vão carregar os seus problemas na mala, junto com eles. Nós somos uma única coisa, uma única humanidade, com uma única experiência, individualizada em partes. E quando nos apegamos às partes, deixamos de ver o todo. E aí começam-se os conflitos. Eles contra nós contra eles. Os melhores, os piores. E aí toda a diversidade que separa, que desune, que gera conflito, guerra e destruição. Um idealista não acredita nisso. O idealista, porque acredita no homem, acredita no ser humano, acredita que todo ser humano tem a capacidade de se reunir. Porque, do ponto de vista dos ideais, somos iguais. Deste ponto de vista, sim. Aqui, cada um com a sua história, com suas diferenças, experiências muito próprias e merecedoras, mas, quando subimos um pouco, nos une a mesma coisa que lá há 3 milhões de anos usava um pendente, um amuleto, pelo mesmo motivo que nós hoje podemos usar também. Não é diferente, porque pintavam as cavernas ou erigiram templos na Grécia ou no Egito, na Índia ou na Europa. Toda a humanidade sempre buscou as mesmas coisas. Do passado, do presente e, quiçá, do futuro, não seremos diferentes. Gosto de um símbolo, para concluir essa breve apresentação, que nos traz uma imagem para quando tivermos a necessidade de entender o que precisa ser colocado aonde e como fazê-lo. Porque tudo isso pode ser interessante, mas e na prática é mais difícil, né? Na prática a teoria é diferente, não é isso? Pois é. Se vocês já assistiram a uma peça de um concerto musical, uma orquestra, sabem que toda orquestra se divide em partes. Ela está dividida em partes. Os metais, as madeiras, instrumentos de sopro, a percussão, cada um está no seu lugar, com a sua gente. Violinistas, violas, violoncelo, baixo, atrás, assim vai. Coro lá no fundo. E ali existem, numa orquestra, músicos muito virtuosos, que sozinhos são excepcionais. Porém, se todos realizarem a sua magia individual sozinhos, essa orquestra vai tocar uma grande bagunça. Todas essas capacidades só têm sentido e só qualificam aquilo a qual vieram se forem regidas por um maestro. E esse é um nome forte. Por um maestro. E é o maestro que não toca nenhum instrumento, faz com que todos toquem, juntos, em uníssono, preenchendo as debilidades de alguns, ressaltando as qualidades de outro, de forma que quando a gente escuta, não percebemos ninguém, mas o todo. Unidade na multiplicidade. Sem vida interior, isto é impossível, porque nós, individualmente, não somos tão diferentes. Também somos um corpo cheio de partes, física, psicológica e espiritual. Partes que às vezes estão em conflito, e às vezes eu quero dormir, mas existem outras coisas em mim que pedem que eu fique acordado um pouco mais. E aí, um confronto, para onde eu vou? É nessa hora que falta o maestro. E no ser humano chamamos esse maestro de consciência. A consciência é aquele ponto médio, que pode relacionar todas as coisas, sem tiranizar nenhuma, mas sabendo estabelecer as prioridades em base a princípios e fins. Por isso eu começava dizendo, princípios e fins, sem isso não dá para começar a fazer nada. Se eu não sei onde quero chegar, se eu não tenho a minha ideia do que é um mundo melhor, do que eu posso contribuir, qual é o sentido da vida, não dá para sair do lugar.
princípios e fins norteiam o maestro, a consciência, a dizer, agora é hora disso, e não de outra coisa. E sim, depois que fizermos esse trabalho, poderá vir o descanso. E por aí, em sequência. Já pensou se o nosso corpo humano, fosse uma unidade disfuncional? Se o coração quisesse fazer uma coisa, o cérebro outra, o fígado não está muito afim? Já era. Acabou a unidade, morreu o organismo. Nós somos um grande organismo, aqui estamos num grande organismo. E se todos resolverem falar ao mesmo tempo, ninguém entende e ouve nada. Por isso parece muito simples até, que alguns entendimentos que traz a filosofia são naturais para todos nós. Existem prioridades. Então, que possamos descobri-las, relacioná-las e colocá-las a serviço nosso e da humanidade. Se ainda assim for muito difícil, se por nós, pelo nosso próprio crescimento, pela nossa própria evolução interna, não encontrarmos força para poder estabelecer um pouco mais de coerência com a nossa própria vida, aquela que busca a nossa própria felicidade, se ainda for difícil, ao menos nós podemos fazer pelos demais. Se não sou capaz de fazer por mim, posso fazer pelo meu filho, claro. Quantas vezes um pai se supera, demonstra ser aquilo que ele mesmo não sabia, a força que ele mesmo desconhecia, para dar um bom exemplo, para tornar esta juventude um pouco mais inspirada, e por isso se sacrifica, não faria por ele, mas quando vê a sua criança, encontra energia e faz. E se pudéssemos fazer também pelos milhares e milhões de órfãos desse mundo que não sabem por que vivem, por que nascem, nem por que morrem, então viveríamos num mundo melhor. Obrigado. O Rafa, com uma profundidade absurda de falar de uma forma tão leve, de um tema tão difícil. Obrigado, Rafa. Queria realmente agradecer a sua presença.